ter esta experiência transformadora na sua vida. E eu quero falar exatamente sobre isso nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos. E o tema dessa mensagem é recebendo o poder que transforma. Ou recebendo o poder da transformação. Louvado seja Deus. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 24. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, e na nova versão transformadora diz nosso antepassado, teu servo, porque se enfureceram os gentios ou as nações, e os povos imaginaram coisas vãs. E os povos enfureceram, levantaram seus reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Jesus, porque verdadeiramente ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez ou ousadia a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Eles lutam pelo poder, desde as civilizações antigas, desde o Antigo Egito, desde os grandes impérios, o Império Grego, o Império Romano, o Império Macedônio. Os homens anseiam pelo poder, lutam para conquistar o poder. E existem diferentes maneiras de nós entendermos o conceito de poder. Isso está presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas coisas mais insignificantes, mais simples da vida. Nós precisamos ter algum poder para realizar algumas coisas, não é assim? Muitas vezes alguém nos pede para fazer uma determinada coisa e nós respondemos assim: eu não posso. Se eu não posso, é sinal que eu não tenho poder para realizar aquilo que se pretende. E como a língua grega é uma língua erudita, é uma língua rica em seus vocábulos, aqui a expressão usada para poder, principalmente no versículo 33, onde eu não li, mas diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça abundante. Essa palavra poder, ela vem da expressão do grego dunamis, ou da raiz dínamos, que é uma palavra utilizada para se referir a um tipo de poder explosivo. Pastor Alexandre já pregou sobre isso um dia, e eu gostei muito, não é? Dínamos tem a ver com dinamite, com poder explodir bombástico, a esse poder que se usa muito dos influencers, que são nada mais que influenciadores.
influenciadores, pessoas que têm esse poder de influenciar outras pessoas pela internet, pelas redes sociais, os youtubers, né? E outros mais, que exercem essa capacidade de influenciar pessoas. Existe o poder político, né? De pessoas que estão investidas de autoridade e têm poder. Esses tipos de poderes são poderes relativos, ou seja, eles têm algum valor, eles têm alguma capacidade, mas eles vão até um determinado ponto. Basta ver os últimos acontecimentos, né? Como a humanidade tem sido fortemente atingida, abalada fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente, tendo em vista as tribulações, as enfermidades, o sofrimento que o ser humano tem que enfrentar. Mas o poder que eu quero falar nessa noite é o poder que Jesus se referiu nas Escrituras quando ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Eu quero falar daquele, o único que tem realmente todo o poder, o único que tem o poder absoluto de realizar qualquer coisa, que tudo está no seu domínio, que nada foge ao poder da sua mão, porque eu gosto muito quando a Bíblia vai dizer que a terra está cheia da glória de Deus. E todo o ouro, toda a prata pertencem a Ele. Então eu quero falar sobre o poder, especialmente o poder de Deus, o poder divino na nossa vida. Algumas características desse poder que nós precisamos ter para que ele de fato seja na nossa vida um poder transformador, um poder que gera, um poder que faz, que realiza coisas, um poder que de fato não seja estático, que não seja um poder apenas para admiração dos homens, mas que seja de fato um poder que produza transformação, seja na sociedade, seja na família, seja no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Então, meus irmãos, a primeira característica de um poder para que ele seja legítimo é que esse poder ele precisa ser delegado por alguém que tem um poder maior. Somente aquele que tem o poder nas suas mãos, somente aquele que tem de forma legítima esse poder, ele pode delegar para outra pessoa. Então Jesus, ele delegou esse poder para nós. Já foi falado nessa noite que ele enviaria um Consolador, e lá em Atos capítulo 1 versículo 8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Jesus diz assim: se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador, porque Jesus também é o Consolador. E este Espírito que o mundo não pode receber, ele virá sobre vós. Então, meus irmãos, vejam, para delegar, para transferir poder para alguém, somente alguém que está acima. Entenda isso. Por exemplo, um prefeito, ele não pode delegar poderes para o governador ou para o presidente, apenas como exemplo. Mas a autoridade, o poder, ela vem de cima para baixo. E interessante que tudo está debaixo deste poder maravilhoso do Senhor. E a Bíblia vai dizer que até mesmo os governos deste mundo, até mesmo os governantes, são, de certa forma, permitidos por Ele.
A Bíblia diz isso, que toda forma de autoridade vem de Deus, quer seja para cumprir algum propósito que Deus tenha para cumprir. Então, eu gosto muito quando Jesus, sendo interrogado por Pilatos vai dizer para ele: você sabia que eu tenho poder para te prender ou para te soltar? Você sabia que eu tenho poder? Em outras palavras, Pilatos estava dizendo: você sabia que eu tenho poder sobre a sua vida? E a resposta de Jesus é algo maravilhoso, quando Jesus vai dizer para ele assim: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Aleluia! Ou seja, até mesmo o poder relativo que Pilatos tinha como governador, ele era permitido por Deus. Então, meus irmãos, vejam que os cristãos estão apavorados, como diz o pastor Alexandre outro dia, estão com medo do que vai acontecer, do que o Brasil vai se transformar, do que o mundo vai se transformar. Não se preocupe, nada sairá daquele plano, daquele propósito, porque Deus ainda tem e sempre terá o controle nas suas mãos. Aleluia! Ele nunca deixou de ter o controle. Ele nunca permitirá que alguém tenha poder, se não for por um propósito, por um período de tempo, porque Ele está no seu trono. Tudo vai muito bem, não se preocupe com isso. Então, meus irmãos, a autoridade é delegada, e só pode ser delegada de forma legítima por aquele que está acima. E a Bíblia vai dizer que nenhum outro nome há entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Eu gosto muito dessa palavra, porque Jesus não recebeu apenas parte do poder. E aqui entenda isso, não significa que o Pai deu a Jesus apenas parte do poder, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, em sabedoria, embora sejam distintos, pessoas distintas, mas iguais em poder. Então Jesus não recebeu um poder menor, Jesus não recebeu a delegação de um poder apenas para realizar alguns sinais, algumas maravilhas, por um ministério que duraria 3 anos e meio aproximadamente, mas ele recebeu, e ainda tem, e ainda terá, e sempre exercerá todo o poder. Aleluia! Glória a Deus! Segunda coisa, meus irmãos, este poder do qual eu estou falando, que é o poder que recebemos de Deus, ele se revela nas nossas ações. Além dessa autoridade ter que ser delegada por alguém superior, este poder se revela na nossa maneira de viver. Eu gosto muito de usar uma frase que eu ouvi algumas vezes, que diz assim, que as palavras convencem as pessoas, mas os exemplos de vida arrastam multidões. Então, meus irmãos, esse poder transformador, entenda isso, não é como muita gente pensa, apenas para que o crente viva com aquela aparência de uma grande espiritualidade, de um superpoder que se manifesta através de manifestações espirituais sobrenaturais. Também esse poder se revela nessas manifestações sobrenaturais, mas ele se revela sobretudo na maneira de nós vivermos. Esse poder
de arrastar pessoas, esse poder de nós nos tornarmos referências no lugar onde nós vivemos, das pessoas olharem para nós como olhavam para Jó e dizerem assim: ali está um homem. A palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa, água potável e água amarga. A nossa vida as nossas ações têm que refletir esse poder que nós recebemos. Esse poder, meus irmãos, às vezes ele se manifesta de maneira silenciosa. Alguém que não prega, alguém que não canta, alguém que não ministra louvor, mas ele exerce, ele manifesta esse poder nas suas atitudes, nas suas ações. Porque a sua vida inspira outras pessoas, assim como a vida de Jó e outros tantos servos de Deus, que outro dia o irmão Anderson falou aqui, que quando Jó passava pela rua, os mais jovens se colocavam de pé, os mais velhos, eles se curvavam em respeito a pessoa de Jó, porque inspira este temor quando nós revelamos esse poder que vence situações contrárias na nossa vida. É um poder, é uma autoridade que não se revela pela força, não é pelo uso da força, mas é um poder e uma autoridade que se manifesta com amor. É um poder que Jesus exerceu, não como muita gente pensa, quando ele espalhou as mesas dos cambistas que estavam no templo, também, mas é um poder muito maior, quando ele, ao estar diante da mulher que foi pega no ato de adultério, e que eles o pressionaram e disseram: mestre, na lei de Moisés diz que essa mulher deve ser morta. O que o Senhor tem a dizer? Ele não disse que não, ele não negou a lei, ele não invalidou a lei, mas ele disse assim: aquele que não tiver pecado, lance sobre ela a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos, um a um, se retiraram. É o poder de Jesus manifesto nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua maneira de perdoar. Não é somente aquele poder que nós imaginamos do super cristão, que tem todas as respostas, que tem todas as revelações, que tem todas as soluções, mas é aquele que com humildade, com simplicidade, servir. É um poder que deve ser exercido de forma servil. A comunidade dos santos de Deus, a comunidade cristã. E por isso, aqui, a palavra de Deus diz que Deus, na verdade, tudo que aconteceu com aqueles que se revoltaram contra Cristo, tudo fizeram debaixo da mão e do propósito pré-estabelecido por Deus. Existe um propósito de Deus na nossa vida, isso é inegável. E se nós recebemos esse poder, é para cumprirmos esse propósito. Outro dia o pastor Alexandre falou que a maior, mais importante missão que nós recebemos é adorar a Deus. Este é o propósito da nossa existência. Adorar a Deus, anunciar o Evangelho, pregar a salvação de Cristo. E pregar não é só no púlpito, não é só na tribuna, mas pregamos com a vida, pregamos com o exemplo. Por isso, meus irmãos, esse poder, entenda isso, você não vai recebê-lo para ficar guardado com você mesmo. Jesus ele diz assim: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, mal algum.
Não entenda isso ao pé da letra somente. Lá, eu já vi até uma matéria de um aventureiro que surgiu lá nos Estados Unidos, que durante os seus cultos ele manuseava serpentes venenosas, levando isso ao pé da letra, e veio até a falecer, picado por uma daquelas serpentes. Não que Deus não tenha poder para nos proteger literalmente dessas situações, mas o que Jesus está querendo dizer principalmente, que vai além do sentido literal, quando ele está dizendo beber coisas mortíferas, ele está querendo nos dizer também que o veneno do mundo não nos fará mal, que a contaminação do pecado deste mundo que está perdido não nos fará ser corrompido por esse mal. Pisar as serpentes, pisar os escorpiões, não somente literalmente, é claro, mas no sentido de que nós estamos vivendo num mundo aí cercado de situações perigosíssimas para a nossa alma, que tentam nos contaminar, que tentam nos afastar de Deus. Mas se você confia que recebeu esse poder, você vai pisar essas situações, você vai vencer esse mal, essas influências malignas que vêm na sua vida, seja pela rede social, seja pelo celular, seja pela internet, seja pela televisão, seja através de alguém com quem você convive. São serpentes, escorpiões que estão à nossa volta todos os dias. Mas Jesus nos prometeu que nós vamos vencer, que nós vamos cumprir o propósito divino. Então, meus irmãos, saibam que você está aqui na igreja, não é só para cantar, não é só para ficar sentado no banco ouvindo o sermão, mas você está aqui para cumprir um propósito de vida, um propósito de ser, de fato, um embaixador de Cristo, lá onde você vive, principalmente mais lá fora do que aqui dentro.